Uma parte do meu trabalho, de uns 2 anos para cá, passou a se dedicar um pouco com o público urbano, que teve um despertar de consciência ecológica e tal. Mas a história, ela é um pouquinho anterior. Eu comecei o Impacto Positivo no Brasil em 2017, acho que foi o primeiro podcast socioambiental no Brasil, mas muito inconstante, sempre no meu tempo livre e tal, não era uma coisa muito com rigor de uma atividade profissional. E as pessoas me traziam exatamente essa pergunta. Poxa, mas eu moro nas cidades, o que que eu posso fazer? E eu não fazia com o intuito de ser jocoso, mas a minha resposta era sempre assim, sai delas. E, e as pessoas começaram a ficar um pouco irritadas comigo. Eu acho que existe um viés muito grande das pessoas de quererem fazer um pouquinho e dizer, estou fazendo a minha parte. E aí, dentro disso, a minha postura de dizer que as cidades fazem parte dos problemas e não das soluções, causou muita irritação. E, em alguns casos, irritação de pessoas queridas, assim, de colegas de trabalho, pessoas com as quais eu colaborava e tal. E aí as pessoas começaram a me cobrar isso. Poxa, Eurico, mas você não atende o público urbano. E aí eu sempre fui muito transparente. Eu falei assim, olha, eu não atendo o público urbano porque eu acho que os grandes centros urbanos não têm solução. E as pessoas não entendem muito quando eu falo isso, parece que é um preconceito contra as cidades. Não é um preconceito, são constatações ecológicas. No Brasil, a gente teve o José Lutzenberg, ele foi um dos maiores ecologistas, um cara renomado, internacional, deu várias palestras em vários lugares do mundo, uma atuação enorme. Essa semana eu estava lendo o texto dele sobre a questão do Guaíba na década de 70. O cara, 50 anos na frente, já dizendo que o Guaíba seria um problema. E o José Luxemburgo falava uma coisa que eu concordo muito. Ele falou assim: as cidades são ecossistemas artificiais mantidos por combustíveis fósseis. Claro, pequenas cidades, cidades horizontais, cidades onde você tem a maioria das casas ainda em casas soltas, como a gente fala na cultura brasileira, né? Uma casa num terreno, você tem quintal na frente e atrás. A gente tem uma possibilidade de interação entre o campo e a cidade, e a gente tem ecossistemas que fazem essa ligação para a gente, né? Uma cidade horizontal, com muitos quintais, com muitos pomares. Por exemplo, eu cresci indo muito para o interior de Minas, minha família, parte da minha família é mineira. Toda casa no interior de Minas tinha um sistema agroflorestal no quintal. Não era chamado sistema agroflorestal, mas tinha um pé de goiaba, um pé de manga, um pé de abacate, um boldo, medicinais, frutas. Esses lugares são lugares onde os pássaros estavam ali, mico, gambá. Então, nessas cidades menores, a gente tem uma possibilidade de adaptação muito grande, porque a gente consegue descentralizar serviços e necessidades. A gente consegue produzir um tanto do próprio alimento, a gente consegue descentralizar o saneamento e transformar ele num saneamento ecológico, a gente consegue fazer uma captação de água de chuva, a gente consegue manter o solo poroso e coberto. Você veja que eu apresentei aqui os processos ecossistêmicos, né? Em cidades horizontais, com casas soltas, a gente consegue cuidar da ciclagem de nutrientes, ou seja, um solo poroso e coberto, com matéria orgânica e decomposição biológica. É assim que a natureza funciona. A gente consegue captar a água da chuva, ou seja, a gente cria um sistema de amortecimento entre a impermeabilidade da urbanização e o processo ecossistêmico do ciclo hidrológico. A gente consegue multistratificar, a gente consegue ter horta, consegue ter pomar, né? Ou seja, a gente tem ali uma maximização da captação de luz solar. E a gente mantém uma biodiversidade ali, que é a dinâmica das comunidades, que seria o quarto processo ecossistêmico, porque a gente tem diversidade, diversidade de plantas, porque a gente tem área verde, porque, né? Então, essas cidades, elas são inclusive o objeto de estudo do David Holmgren, que foi um dos criadores da permacultura, recentemente, acho que em 2018, escreveu o Retrosubúrbia, onde ele defende que as pessoas de classe média que vivem em casas soltas podem ter um impacto ambiental positivo enorme no mundo através da reforma ecológica de suas casas e dos seus viveres. Ele trabalha com três padrões, né? Padrão biológico, padrão construído e padrão comportamental. Então a gente faz uma reforma ecológica nesses três padrões. Essas cidades, eu julgo que elas podem, como o David argumenta, fazer parte das soluções.
O problema é que a gente tem talvez mais de 70% da população brasileira hoje em megalópolis, lugares como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Recife, Salvador. E aí agora a gente faz uma leitura dos processos ecossistêmicos nesses lugares. Tudo calçado, asfaltado, concretado. A metragem quadrada de um prédio, às vezes com 1.000 pessoas em cima daquele lugar. Não coleta água da chuva, não tem estratificação vegetal, o solo não consegue ciclar nutriente e a água que cai é um problema e precisa ser drenada imediatamente nos sistemas pluviais. O que a gente viu agora em Porto Alegre, entrou em colapso, não dá conta, né? Então, uma resposta longa para a sua pergunta é pequenas cidades, casas soltas, cidades que têm uma conexão muito forte com o seu entorno rural, podem e devem fazer parte das soluções. Grandes cidades, elas têm dois futuros prováveis. Um deles é um futuro onde as pessoas são muito controladas, e ele já está começando a ser construído. Muitas câmaras de CCTV, muitas autorizações de onde você pode, onde você não pode ir, qual a distância que você pode percorrer. Você não consegue escolher qual alimento que você vai comer, vai vir no supermercado, o alimento é o que você tem que escolher, né? A sua opção é só de comprar ou não comprar. Esse é um futuro. E esse futuro, ele tem tudo a ver com ecologia, paradoxalmente. Esse controle, ele é um controle do dispêndio energético da população. Só que esse controle é feito pela elite financeira. Enquanto eles continuam comendo bem, voando de jatinho, tendo férias paradisíacas, a população, em nome de uma pseudoecologia, vai viver em cidades-prisão. Então esse é um dos futuros, ele está sendo construído. Um outro futuro, que também já vem sendo construído, é o futuro que a gente viu agora no Brasil, em vários lugares do mundo, a partir da pandemia. As pessoas entenderam a fragilidade dos grandes centros urbanos e voltaram, depois de muitas décadas, a fazer um êxodo urbano. Muitas pessoas escolheram sair das cidades. Esse futuro, ele é de certa forma inevitável, porque na medida em que os combustíveis fósseis ficam cada vez mais caros, as cidades vão ficar cada vez mais restritivas. E as cidades, elas são completamente dependentes dos combustíveis fósseis. Então, na medida em que a gente entra em colapso energético, a gente já vem vivendo isso, a gente vai ser forçado a um êxodo urbano. Mas se a gente faz esse êxodo de vontade própria, planejado, escolhendo os testes e as provações pelas quais a gente quer passar para construir uma vida ecológica mais coerente, a gente tem a vantagem da saúde mental. Nós fizemos por escolha. Ou a gente pode esperar o colapso social, econômico, energético, político, que não vai cuidar das pessoas, como não cuidou agora em Porto Alegre. A gente tem eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o estado inteiro está sofrendo. Mas nos centros urbanos foram os lugares, e nas áreas mais baixas, né? Foram os lugares mais afetados. Não foi o exército, não foi o governo, não foi a prefeitura que salvou e acolheu as pessoas. Foram pessoas rápidas no raciocínio, pessoas que conseguiram colocar de lado o imperativo de ganhar dinheiro, conseguiram colocar de lado pertença a partidos políticos, conseguiram colocar de lado cor, credo, religião, e se articularam e protagonizaram as redes de resgate e suporte. Eu tenho amigas trabalhando até hoje, fornecendo 5.000 marmitas por dia. A gente tem cidades inteiras sendo relocalizadas, municípios que existiam num lugar e vão ter que mudar para outro lugar. Esse é o nível da catástrofe que a gente está vendo no Brasil, que a maioria das pessoas, apesar de ver as imagens da enchente, não entende essa repercussão, né? Então, são dois futuros. Um futuro de êxodo forçado pelo declínio energético, um futuro de complacência com novas regras pseudoecológicas que transformarão os grandes centros urbanos em lugares onde a população é cada vez mais controlada. Esses dois futuros estão sendo construídos. Você pode escolher o caminho que você quer levar. Eu prefiro sair da cidade. Estamos trazendo para vocês os cortes e os vídeos originais a partir dos quais a gente tirou esses cortes, estão disponíveis aqui no canal também. Você pode clicar aqui, vai aparecer um link aqui nesse vídeo para você fazer isso. A ideia é que vocês consigam ter acesso a vídeos que a gente gravou há mais tempo. O canal está fazendo quase 8 anos de trabalho e com isso eu quero que vocês me ajudem se inscrevendo, indicando nas suas redes, comentando e levando as mensagens, as reflexões que a gente tem aqui no canal para outras pessoas. Muito obrigado.